Olá, meu nome é Maureen Garcia e esse aqui é o canal Eu Só Quero Tudo. Esse canal começou como um canal principalmente de receitas e acabou se tornando um canal de viagens porque eu passei mais de 3 anos viajando pela Europa de motorhome com o meu marido Mark e a nossa cachorra Alaka. Por aqui, continuo querendo ajudar você a se aventurar na cozinha e pelas estradas e mostro também um pouquinho da minha vida cotidiana. Seja bem-vindo à nossa comunidade. Hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto que eu não quero deixar morrer aqui no canal, pelo menos por enquanto, que é sobre viajar de motorhome e tudo que isso envolve. De vez em quando alguém pergunta aqui nos comentários, cadê o motorhome? Gente, o motorhome tá estacionado lá embaixo, o motorhome é o nosso carro, é o nosso meio de locomoção, nós não temos outro carro, nós temos motorhome e 2 bicicletas. E também, de vez em quando, aparece um ou outro perguntando quando que nós vamos voltar para a estrada e dizendo que só estão esperando a gente voltar para a estrada. Esses daí, eles estão um pouco perdidos, porque nós não estamos vivendo totalmente no motorhome, viajando como nós fazíamos antes, desde dezembro de 2018. E meses antes de nós pararmos, eu já tinha avisado que nós íamos parar, enfim, tá tudo registrado em vídeo. A galera que fica perguntando quando a gente vai voltar para a estrada é que não tá assistindo nenhum vídeo, já faz um bom tempo. Nós não viajamos mais em tempo integral no motorhome, não está nos nossos planos fazer isso no momento. A ideia é ficar em uma casa fixa, um apartamento que seja como esse aqui que a gente tá, ou em outro lugar aqui da Espanha, ou em outro país, mas a ideia não é voltar a viver no motorhome. Daqui uns anos, talvez para o nosso futuro, fazer uma viagem longa como a gente fez, passar um tempo longo vivendo no motorhome, pode ser que seja uma ideia, mas no momento não, nós estamos em outro período, em outra etapa da nossa vida. E agora que nós moramos numa casa fixa, nós queremos fazer pequenas viagens com motorhome. Só que até umas 2 semanas atrás estava bem calor aqui na Espanha e nós não gostamos de viajar quando está muito calor. Por nós e pela Laca, ela sofre muito. E agora que começou a refrescar um pouco, nós estamos de olho porque os casos do coronavírus começaram a aumentar novamente na Espanha. Já está um tempo aí aumentando e agora, né, tá ficando um pouquinho pior. E eu queria muito ir para a região da Andaluzia, só que lá é uma das comunidades onde o vírus tá um pouco preocupante. Eu vou falar um pouco, né, gente, para não fazer nenhum alarde, nem nada assim, mas realmente os casos estão aumentando por lá, é uma das comunidades com mais casos. Enfim, nós vamos esperar, ver o que dá para fazer, de repente fazer alguma viagem curta aqui na nossa comunidade autônoma mesmo, que tem muita coisa para ver, e aqui a coisa tá um pouco mais controlada. Só que não sei também, porque uma semana é uma coisa, outra semana é outra coisa, né? As coisas mudam muito rápido. Vamos aqui analisando e vendo o que acontece. Mas hoje nesse vídeo, que vai ser bem um bate-papo, bem do jeito que eu gosto de fazer, vocês que acompanham sempre aqui já sabem mais ou menos como funciona, eu vou falar sobre como foi o nosso planejamento antes de sair de viagem lá em 2015. Vou falar sobre as decisões que nós tivemos que tomar antes de pegarmos a estrada de fato, o que nós tivemos que analisar. Para quem veio de fora, pode parecer que é assim, uhul, vamos viver no motorhome. Amanhã já estamos lá vivendo no motorhome na estrada, larga tudo para trás e partiu estrada. Mas as coisas não funcionam bem assim. Dia 27 de outubro de 2015 foi quando nós saímos de viagem, colocamos o pé na estrada para viver um tempo no motorhome. Mas a decisão foi tomada um ano antes, no segundo semestre de 2014. Eu vou compartilhar aqui a nossa experiência e pode ser que ajude alguém aí que esteja pensando em fazer algo parecido. E já adianto que esse vídeo não tem nada a ver com planejar roteiro, e sim sobre algumas decisões que você tem que tomar e algumas coisas básicas que você tem que saber antes de mudar totalmente o seu estilo de vida. Então vamos lá, depois que nós decidimos que nós queríamos realmente fazer isso, passar um tempo vivendo em um motorhome, quais foram os passos que nós tomamos antes de realmente cair na estrada? Primeira coisa foi confirmar com os meus sogros se realmente tudo bem nós emprestarmos o motorhome deles por 1 ano. Não foi do nada que surgiu esse assunto. Nós já falávamos sobre isso e em algum ponto os meus sogros mesmos sugeriram: por que vocês não pegam o motorhome? Tá parado aqui, vão viver no motorhome e viajar por uns meses. Isso já rolava assim, já tinha um tempo da nossa vida. Talvez 1 ano, mais ou menos. Na verdade, acho que desde que a gente veio morar aqui na Espanha, vira e mexe esse assunto surgia. Como o motorhome estava parado, esse assunto já tinha rolado, para eles não foi nenhum problema, eles falaram, tá tudo bem, pode ir, ninguém tá usando esse motorhome, tá parado aqui. E eles sabiam que nós iríamos super cuidar, tanto da parte mecânica, como dentro da casinha ali do motorhome, então falaram, vai,
pode ir. É bem provável que se na época meus sogros não tivessem aquele motorhome, nós nunca nem pensaríamos nessa possibilidade de fazer uma viagem de motorhome. Eu acredito que muito da nossa tomada de decisão veio por já existir esse carro, já existir esse veículo que poderia nos levar por aí. Eu realmente não acredito que a ideia surgiria e nós compraríamos um motorhome naquele momento da nossa vida. Mas enfim, uma coisa que nós tínhamos que resolver antes de cair na estrada era o carro, o veículo, e nós já tínhamos. Seria o motorhome emprestado dos meus sogros que nós usaríamos por um ano e meio mais ou menos. Outra coisa que tem que ser pensada lá no princípio. Talvez até antes do veículo, mas como nós tínhamos a possibilidade do veículo emprestado, nós confirmamos antes se tudo bem, e daí eles confirmando, nós fomos para os próximos passos, que é a relação ao dinheiro. Eu particularmente não aconselho ninguém a viver no motorhome se não tiver uma grana para sustentar esse estilo de vida. Viver no motorhome não é de graça, você tem que pagar combustível, você pode sim só parar em lugares grátis que você não tem que pagar para dormir, mas você vai ter que fazer compra de supermercado para poder comer, você vai ter que lavar roupa, o carro precisa de manutenção, por mais que você evite, você vai acabar passando em algumas estradas com pedágio, depende dos países que você quiser viajar, você vai ter que pagar uma travessia de ferry boat, provavelmente você vai querer fazer passeios pelas cidades, pelos lugares, quando você passar por esses lugares. Tem muita coisa de graça para fazer, mas tem uma outra que você realmente tem que pagar. No nosso caso, nós gastamos mais ou menos o mesmo tanto quando nós estamos vivendo em uma casa fixa ou em um motorhome. Mas isso vai muito do estilo de vida e de viagem de cada um. Tem gente que gasta menos, tem gente que gasta mais. Tem vídeo aqui no canal onde eu já falei dos nossos gastos. Eu posso deixar linkado aqui embaixo no Mostrar Mais para vocês verem. Foi um vídeo que eu fiz enquanto nós estávamos na Suécia e na Noruega, se eu não me engano. Mas a média nossa sempre foi aquela ali que eu falo no vídeo também. O gasto maior normalmente é em combustível e camping. Sempre esteve nos nossos planos desde o começo ficar mais em camping do que em estacionamentos que não paga para ficar ou que é bem baratinho. Foi uma escolha nossa mesmo em relação ao conforto e para ter as facilidades ali mais próximas à nossa mão sem ter que se preocupar muito. Mas isso não significa que nós não usufruímos de estacionamentos grátis e outras áreas onde a gente podia dormir com uma vista bonita, como vocês veem a galera que viaja de motorhome fazendo por aí. Só que no nosso planejamento estava poder ficar em camping, nós tínhamos o dinheiro para isso. Quando nós queríamos dormir fora de um camping, nós dormíamos fora de um camping sem problema nenhum. Ou às vezes também quando o camping estava num preço assim absurdo que nós tínhamos que nos desdobrar para tentar achar um lugar mais barato, ou às vezes misturando ali um camping com estacionamento grátis para no fim das contas ali o valor não ficar tão alto. Voltando aqui a falar do dinheiro, você tem que ter esse dinheiro que vai sustentar, né, o seu estilo de vida, sustentar você na estrada, porque senão você vai ter uma vida de perrengues. Porque quando a gente vive numa casa, a gente não tem que pagar o aluguel ou a prestação da casa, que seja, não tem que fazer compra no mercado, tem que pagar o transporte público para ir trabalhar, você tem que pagar água, luz, telefone, internet, que seja. Não vai ser diferente na estrada. Se você quiser ter um certo conforto, você vai ter que ter um pouco de dinheiro para te proporcionar esse conforto. O combustível, por exemplo, quanto mais você roda naquele mês, quanto mais lugares você vê, mais caro vai ficar aquele mês em combustível. Então você tem que ver de onde vai sair esse dinheiro, de investimentos, de um dinheiro que você economizou para fazer essa viagem, para poder viver um tempo em um motorhome, de um trabalho que você possa fazer de qualquer lugar. Tem pessoas que elas já mudam todo o estilo de trabalhar para poder ir viver na estrada. Então elas continuam fazendo o que elas faziam antes, só que elas conseguem mudar todo o esquema de trabalho delas para poder trabalhar de qualquer lugar desde que elas tenham internet e o computador e, enfim, o mínimo ali para ela poder fazer o trabalho dela. Cada trabalho é um trabalho, mas agora com a pandemia nós vimos aí que muita gente começou a fazer o tal do home office, que ficou bem famoso agora nessa palavra, que são as pessoas que o mesmo trabalho que elas faziam dentro do escritório, agora elas fazem da casa delas. No nosso caso, o que pagou nossas contas nesses anos que nós ficamos na estrada foi o trabalho do Mark. Quando
Quando nós decidimos viajar, eu não estava trabalhando e o Mark já trabalhava de casa. Aliás, o Mark trabalha de casa desde que nós nos conhecemos. Nós sabíamos que seria possível nós viajarmos e ele continuar trabalhando da estrada, e sabíamos também que por ele ter que trabalhar, o nosso ritmo de viagem seria bem lento, né? Porque ele não pode ficar lá fora passeando o tempo todo se ele tem trabalho para entregar. Nós não estávamos saindo para uma viagem programada de férias. Nós realmente estávamos saindo para passar um tempo longo no motorhome. E como eu disse, para o Mark poder trabalhar, nós teríamos que ficar muito tempo paradinhos no mesmo lugar para ele poder se concentrar e fazer o trabalho dele. Vira e mexe, alguém pergunta também o que o Mark faz. O Mark, ele é designer gráfico. Nós dois não somos grandes gastadores, mas também não gostamos de passar perrengue. Não precisamos de grandes luxos, mas gostamos do mínimo de conforto e segurança. Então, como o Mark tem, na verdade, um trabalho que garantia o nosso dinheiro de todo mês para poder viajar e viver no motorhome, o assunto dinheiro estava resolvido. Poderíamos ticar ali da nossa lista. Bom, isso decidido, o carro, ter o orçamento ali para poder viajar, nós tínhamos que decidir sobre as nossas coisas, as poucas coisas materiais que nós tínhamos e o apartamento que nós morávamos. E datas e tudo mais, quando nós faríamos todo esse processo de sair do apartamento e como seria feito esse processo. Em junho de 2015 foi quando nós completamos 2 anos vivendo em Barcelona. Nós morávamos num apartamento alugado que já era mobiliado, então nós não tínhamos muitas coisas. Nós não tínhamos cama, mesa, cadeira, nada disso. Nós tínhamos coisas pequenas, utensílios de casa e coisas pessoais, nada muito grande para fazer mudança. Então, mais ou menos em abril, eu avisei a imobiliária que nós íamos sair e comecei a vender algumas das nossas coisas num aplicativo que tem aqui na Espanha que chama Wallapop. Eu acho que tem em outros lugares também. Para você vender e comprar artigos de segunda mão, você pode vender utensílios de cozinha, móveis, roupa, eletrônicos, o que você quiser você pode vender no aplicativo. Bom, não sei se é o que você quiser, mas a maioria das coisas podem ser vendidas e compradas no aplicativo, inclusive carros. Vendi tudo que eu não queria mais, nós encaixotamos o restante das coisas, o Mark veio aqui para o sul da Espanha pegar o motorhome, foi até Barcelona, nós colocamos nossas coisas dentro do motorhome, as coisas que tinham sobrado, e nós viemos aqui para o sul da Espanha passar alguns meses na casa dos meus sogros. Então o assunto casa, apartamento, residência foi resolvido. Se você pretende fazer uma viagem como essa um dia, essa é uma coisa que você vai ter que pensar. Você mora de aluguel? Você vai entregar seu apartamento, sua casa? O que você vai fazer com as suas coisas? Você vai doar? Você vai vender? Você vai guardar? Você tem onde guardar? Você tem casa própria? Você vai vender essa casa? Você vai alugar essa casa? Então de junho até outubro, quando nós saímos de viagem, nós ficamos na casa dos meus sogros e foi quando nós fomos planejando outros itens da viagem. Nós desfizemos de mais algumas coisas, outras pessoais que nós não queríamos doar nem vender nada, deixamos embaladinho na casa do meu sogro porque lá tem espaço. E eu quero enfatizar uma coisa aqui nessa parte desse vídeo. Nossa experiência com viagem de motorhome era praticamente zero. Bom, a minha pelo menos, eu nunca tinha viajado de motorhome, ficado em um camping, ficado em uma dessas áreas, nada disso. Eu já tinha viajado no motorhome assim, para fazer a mudança de Barcelona para cá, de estar dentro do motorhome. Quando nós nos mudamos também para Barcelona em 2013, os meus sogros nos levaram com o motorhome deles, que é esse motorhome aí que nós usamos no primeiro ano de viagem. Mas dormir no motorhome, eu nunca tinha dormido no motorhome. E o Mark, ele tinha feito uma viagem de 3 semanas com um amigo pela Nova Zelândia. E lá eles alugaram o motorhome. Então essa era a experiência dele e a minha era zero. Nós não acompanhávamos canal de viagem, de gente que viajava de Kombi, de motorhome, nada disso. Nem blog, nem Instagram, nada. Totalmente zerados, nós não tínhamos nem ideia de como funcionavam as coisas direito. Nós íamos pela lógica da coisa. O meu sogro vivia falando pra gente seguir um casal lá que viajava pela Europa e morava no motorhome. Acho que é um casal de ingleses, assim, um pouco mais velho que a gente. Pra nós pegarmos dicas no blog deles e ver o que eles faziam e pegar os roteiros deles. E nós dois fomos sempre muito relutantes, porque nós queríamos viver a nossa história do nosso jeito, aprender vivendo mesmo a experiência e sem muita interferência externa. Se o bicho pegasse, aí você vai lá pra internet, pro Google e pergunta, né? Como eu faço isso? Como eu faço aquilo? Enfim, essa foi a nossa escolha. Nós só fomos fazer um teste no motorhome depois que nós já tínhamos entregado o apartamento e já estávamos morando na casa dos meus sogros antes de começar a viagem. Nós pegamos o motorhome no final de semana para fazer um teste
test drive. Fez muito calor aqueles dias. Nós fomos para um camping não muito longe e nós tivemos que trazer a Laca de volta para ela ficar no ar-condicionado na casa dos meus sogros, porque aquele dia fez um calor horrendo. Deve ter sido um dos piores dias de calor que eu já peguei aqui na Espanha. E nós deixamos a Laca e nós voltamos para o camping e ficamos lá aprendendo a lidar com o calor, aprendendo a viver no motorhome, aprendendo como é que as coisas funcionavam. Antes de nós sairmos para a viagem definitiva, nós fizemos isso mais uma vez. Então foram 2 vezes, 2 test drive assim de 1, 2 noites e estrada para que te quero. E nesse ponto do test drive, a gente continuava sem acompanhar ninguém no Instagram, ninguém no YouTube, nenhum blog, nada de gente que vivia em motorhome, na dica. Eu só comecei a acompanhar pessoas que viviam na estrada, nas redes sociais, depois que nós já estávamos vivendo na estrada. E para não dizer que não falei nada de roteiro, é o seguinte, nesse tempo que nós ficamos na casa dos meus sogros, nós começamos a planejar um roteiro. Mas era um roteiro bem mais ou menos, e foi um roteiro que nós saímos dele assim infinitas vezes. Até porque nós achávamos que nós íamos ficar 1 ano e meio na estrada, que no final das contas foram quase 4 anos. Nós achávamos que ia fazer tudo muito rapidinho, mas no fim das contas a viagem foi muito mais vagarosa do que nós imaginávamos. Aliás, já fica aqui o aviso, a maioria das pessoas que eu conheço que fazem um plano de viajar não sei por quantos meses, passar não sei por quantos países, né, de motorhome, por alguns meses, por 1 ano, por 2 anos, nunca seguem o roteiro que elas tinham pensado em fazer a princípio. A estrada vai te mostrando coisas, vai colocando obstáculos e o ritmo de cada um é alguma coisa muito particular e muito pessoal. E também o roteiro para nós não era o mais importante. O mais importante para nós era o estilo de vida. Não era sobre quantos países ou quantos 1000 quilômetros nós rodaríamos com o motorhome. Era sobre quantas experiências nós viveríamos e quanto sobre nós mesmos nós aprenderíamos. Então, com o carro resolvido, apartamento resolvido, dinheiro resolvido, nós sabíamos de onde entraria, de onde chegaria o dinheiro, test drive feito, que eu indico aí, né, fazer antes de tudo também aí, quem puder, mas o nosso caso foi do jeito que foi. Foi a hora de ver o que nós realmente levaríamos no motorhome, porque uma coisa é você arrumar uma mala para 15 dias de férias, outra coisa é você mudar toda a sua vida para um espaço de 15 metros quadrados mais ou menos e ter que ter tudo ali, tudo que você precisa, pelo menos ali pelo próximo ano. Utensílios de cozinha, ferramentas, computador, câmera, no nosso caso, né, que nós iríamos precisar, o Mark para o trabalho dele e eu para postar as coisas nas redes sociais, roupas para todas as estações e climas que fossem aptas para uma vida no motorhome. Nós doamos muita roupa e sapato antes de sair de viagem. Como o Mark precisa de internet para trabalhar, ter Wi-Fi e tudo mais, foi uma coisa que nós pesquisamos antes também. E pesquisando, nós descobrimos que a maioria dos campings tinha Wi-Fi, que às vezes estava incluído no preço e às vezes não estava, você tinha que pagar a parte. Só que essa era a teoria, né? Na prática o bicho pega. Muitas vezes essa internet dos campings era horrível. Ah, mas tem o 3G e o 4G do telefone, não sei o que. Sim, tem. Só que muitas vezes você está em lugares remotos e o 3G e o 4G vão funcionar assim, ó, mais ou menos. A conexão 3G e 4G às vezes não chegava a ser o suficiente para eu postar um vídeo no YouTube ou para o Mark conseguir fazer o trabalho dele sem ter uma, como diz, uma não constância, uma inconstância ali na conexão que prejudicava ele na hora de trabalhar. Com certeza o Wi-Fi foi um dos maiores obstáculos nesses anos que nós vivemos na estrada, meio estressante às vezes, na verdade muitas vezes, mas no fim das contas deu tudo certo. Aí sempre tem aquele comentário assim, porque eu já recebi muitas vezes aí durante os anos: ai, Mauri, mas eu achei que a internet na Europa era maravilhosa. Então, depende de onde você está. Quando nós morávamos em Barcelona, numa cidade grande, a conexão de internet na nossa casa era incrível. Eu nem pensava que nós poderíamos ter uma conexão tão ruim quanto nós tivéssemos na estrada. Apesar que quando nós nos mudamos aqui para casa dos meus sogros, já levei um tapa na cara de realidade, porque a conexão na casa dele já não era aquelas coisas. Hoje em dia é boa, mas naquela época não era. Mas o que acontece nos campings? Nos campings tem muita gente acessando a internet o tempo todo ao mesmo tempo. Principalmente ali depois das 7 da noite, quando a galera vai parar ali para jantar, preparar o jantar, ficar mais sossegado, todo mundo quer assistir um negócio online, quer baixar um filme, aí trava tudo. Um ou outro camping tem uma conexão boa e está preparado para isso, mas a maioria não tem não.
Inclusive, já chegamos a pagar a internet, daí te dão lá um código, uma senha, a hora que você conecta é assim, fala, não acredito que eu tô pagando por essa internet. Pagando, assim, um valor razoável. Uma pergunta que sempre me fazem é sobre como nós fazemos para receber correspondência na estrada. No princípio, antes de nós sairmos, confesso que não foi uma coisa que a gente pensou muito não. Nós pensamos bem vagamente sobre isso. Mas meio que planejamos caso nós precisássemos receber algum documento e nós estivéssemos na estrada ou algum outro lugar. E o nosso planejamento foi, se for alguma coisa importante, um documento importante, envia para casa do meu sogro ou do meu cunhado e a partir dali eles iam enviar para a gente da forma mais segura possível para o camping que nós estivéssemos e nós ficaríamos parados naquele lugar esperando a encomenda, ou a carta ou o documento chegar. Mas a gente tem que pensar que hoje em dia muita coisa a gente resolve online, né, gente? Você pode enviar um documento por e-mail, as suas contas podem ficar em débito automático, existe assinatura eletrônica e tudo mais. E, como eu disse, o que não dava para ser resolvido assim, nós resolvíamos dessa forma. Eu ia para casa do meu sogro, do meu cunhado e nós esperávamos no camping para receber. No caso de compras online, quando nós tínhamos que comprar alguma coisa, nós perguntávamos para o pessoal do camping se tudo bem receber uma encomenda por ali. Normalmente a resposta era sim, nós nunca recebemos ou não, e nós ficávamos parados naquele camping até a nossa encomenda chegar. Quando nós saímos de viagem, essa ainda não era uma opção, assim, pelo menos se tinha na Espanha não era tão popular, porque eu não lembro, mas tem esses lockers do Amazon, né, que você manda a sua encomenda, fica tipo numa caixa lá num cofrezinho, né, do Amazon e depois você vai lá com um código e você retira a sua encomenda. Mas uma opção também que é muito popular é você mandar para a transportadora, mas não para um endereço, mas você manda para um ponto de recolhida da transportadora e depois você passa lá com o seu documento e busca tudo certinho. E outra coisa muito importante de se pensar é sobre a questão de saúde. Se você toma remédios que você tem que tomar diariamente, se esses remédios são mais controlados, se não são, se você tem que fazer visitas frequentes a médicos. Durante o nosso período na estrada, eu fui muito menos ao médico do que eu gostaria, só que nós tínhamos plano de saúde, nós temos plano de saúde aqui na Espanha desde 2014, então esse plano nos atenderia em caso de emergência em algum dos outros países que nós viajamos, e se tivesse algo mais sério, que eu precisasse de um tratamento, eu voltaria para a Espanha e aqui eu faria o tratamento. E quando nós passávamos pela Espanha era quando nós íamos fazer os check-ups para ver se estava tudo bem. Eu tomo um remédio para hipotiroidismo, eu costumava carregar várias caixas no motorhome. Esse remédio é um remédio que em alguns países você compra com facilidade, outros você não consegue comprar sem receita de jeito nenhum. Aqui na Espanha tem farmácia que eu compro sem receita, tem outras que não me vende de jeito nenhum sem receita. Então realmente é uma questão muito particular que tem que ser pesquisado cada remédio em cada lugar, como é que funciona. Não é o caso aqui da Europa, mas eu sei que em alguns continentes, outros países aí, tem lugar que você não pode entrar com nada de remédio. Então realmente tem que pesquisar. Fora o meu remédio, nós carregávamos remédio desses normais, né? Para dor, para resfriado. Eu nunca utilizei e nem sou afiliada deles, vou até ver para me afiliar depois. Mas tem um seguro de viagem que chama World Nomads, que é para nômades, como o próprio nome diz. Eu sei que é um seguro muito bom, que cobre muitas coisas. Eu vou deixar o link para vocês aí embaixo também na caixa de descrição do vídeo. Eu falei esse negócio de afiliado aqui só para contar para vocês o que é afiliado. Afiliado é quando eu coloco um link para uma empresa, para alguma coisa, e se você clicar naquele link ali e comprar por aquele link que eu dei, eu ganho uma porcentagenzinha ali e você não paga mais por isso. Você paga o mesmo tanto, só que a empresa vai me pagar uma pequena comissão. Mas eu não sou uma afiliada do World Nomads, pelo menos por enquanto não sou, mas eu acho que existe um programa. Enfim, depois eu vou ver isso aí. Mas era só para explicar o que era afiliado para vocês. Enfim, minha gente, esse é o básico do básico que você tem que pensar antes de cair na estrada. Vocês podem assistir todos os vídeos aqui do canal. Se você voltar lá atrás, no vlog 1, vocês vão ver todo o meu histórico, como foi tudo isso, todo o processo está aqui documentado. Eu comecei a fazer vlogs antes de nós sairmos de Barcelona, quando nós já tínhamos decidido fazer a viagem, porque eu queria ver se eu ia me adaptar, se eu saberia fazer isso, se eu saberia falar com a câmera e dar as informações. Bom dizer também que eu não acompanhava nenhum canal de viagem antes de nós sairmos de viagem. Eu só usava o YouTube para ver vídeo de receita e para escutar música. Eu não tinha costume de assistir vídeos no YouTube. Hoje em dia eu assisto mais, mas naquela época eu não assistia mesmo. Mas tá tudo aqui. Vocês podem ver a minha evolução na forma de filmar, na forma de falar, na forma de passar as informações, a evolução das imagens também, porque eu fui mudando de câmera, aí consequentemente as imagens foram melhorando também.
O mais importante desse tipo de viagem é você saber que você vai ter que abrir mão de muita coisa, né? Eu não tô falando de passar 15 dias no motorhome, eu tô falando de passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou quase 4 anos, como nós passamos. Mas você vai abrir mão de várias coisas e você vai viver momentos inesquecíveis que vai render histórias, experiências para você contar e compartilhar e lembrar pro resto da sua vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e logo eu volto. Então a gente se vê no próximo vídeo e a gente se vê na estrada. Um beijo.